O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Os Relatos da Guerra das Tempestades, Prelúdio. Kalak contornou um rochedo pedregoso e se deparou com o corpo de um petronante moribundo. O enorme animal de pedra jazia caído de lado. As protuberâncias do peito, que lembravam costelas, estavam quebradas e rachadas. A monstruosidade tinha uma forma um tanto esquelética, com membros anormalmente longos que brotavam de ombros de granito. Os olhos eram de um vermelho vivo na face afunilada, como se tivessem sido criados por uma fogueira no interior da pedra. Estavam esmorecendo. Mesmo após tantos séculos, ver um petronante de perto fez Kalak estremecer. As mãos do monstro tinham o tamanho de um homem. Já tinha sido morto por mãos como aquelas, e não fora agradável. Claro, morrer raramente era. Ele contornou a criatura e abriu caminho com mais cuidado através do campo de batalha. A planície era cheia de rochas e pedras disformes, onde pilares naturais se erguiam ao redor e corpos cobriam o chão. Poucas plantas cresciam ali. Os penedos e montes exibiam várias cicatrizes. Alguns estavam estilhaçados, explodidos nos lugares em que os manipuladores de fluxos haviam lutado. Com menos frequência, Kalak passava por buracos irregulares, nos locais em que os petronantes haviam se desgarrado da pedra para se juntar à luta. Muitos ali eram humanos, e muitos não. Os sangues se misturavam, vermelho, laranja, violeta, embora nenhum dos corpos em volta se movesse. Uma indistinta bruma de sons pairava no ar, gemidos de dor, gritos de luto. Não pareciam os sons de uma vitória. Fumaça espiralava de esparsos tufos de vegetação ou pilhas de cadáveres queimando. Até alguns trechos rochosos fumegavam. Os pulverizadores haviam feito um bom trabalho. Mas eu sobrevivi, pensou Kalak, a mão no peito enquanto caminhava às pressas em direção ao ponto de encontro. Realmente sobrevivi dessa vez. E isso era perigoso. Quando morria, ele era enviado de volta. Não havia escolha. Quando sobrevivia à desolação, supostamente deveria retornar também. Retornar ao lugar que temia. Retornar àquele lugar de dor e chamas. E se simplesmente decidisse não ir? Pensamentos perigosos, talvez desleais, e ele acelerou o passo. O ponto de encontro era a sombra de uma grande formação rochosa, uma torre que se elevava até o céu. Como sempre, os 10 o haviam escolhido antes da batalha. Os sobreviventes deveriam se dirigir até lá. Estranhamente, apenas um deles o aguardava, Jerzerin. Os outros 8 teriam morrido? Era possível. A batalha tinha sido intensa daquela vez, uma das piores. O inimigo estava cada vez mais tenaz. Mas não. Kalak franziu a testa ao se aproximar do sopé do rochedo. 7 magníficas espadas se erguiam orgulhosamente no local, fincadas no chão rochoso. Eram obras de arte, tinham formas graciosas, inscritas com glifos e arabescos. Ele reconheceu cada uma. Se seus donos tivessem morrido, as espadas teriam desaparecido. O poder daquelas espadas superava até o das espadas fractais. Eram únicas, preciosas. Jerzerin estava parado diante do círculo que elas formavam, olhando para leste. Jerzerin? O vulto vestido de branco e azul olhou para ele. Mesmo após tantos séculos, Jerzerin ainda parecia jovem, como se mal tivesse completado 30 anos. Sua barba negra e curta estava cuidadosamente aparada, embora as vestes elegantes estivessem chamuscadas e manchadas de sangue. Pondo os braços atrás das costas, ele se virou para Kalak. — O que houve, Jerzerin? Perguntou Kalak. — Onde estão os outros? — Partiram. A voz de Jerzerin era calma, profunda e soberba. Embora não usasse uma coroa havia séculos, ele conservava seus modos majestosos e sempre parecia saber o que fazer. Pode chamar de milagre. Só um de nós morreu desta vez. Talenel, disse Kalak. A espada dele era a única que faltava. Sim, ele morreu defendendo a passagem junto ao Canal do Norte. Kalak assentiu. Taun tinha tendência a escolher lutas desesperadas e costumava vencê-las. Também costumava morrer no processo. Agora devia estar de volta ao lugar para onde eles iam entre desolações, o lugar dos pesadelos. Kalak sentiu que estava tremendo. Quando se tornara tão fraco? Jerzerin, não posso retornar dessa vez, sussurrou ele, se adiantando e segurando o braço do outro homem. Eu não consigo. Ele se sentiu desabando com a confissão. Quanto tempo se passara? Séculos, talvez milênios de tortura. Era difícil calcular. Aquelas chamas, aqueles ganchos se cravando em sua carne todos os dias, arrancando a pele do braço,
queimando a gordura e chegando ao osso. Ele podia sentir o cheiro. Ó Todo-Poderoso, ele podia sentir o cheiro. Deixe sua espada, disse Jazrin. O quê? Jazrin acenou com a cabeça para o círculo de armas. Eu fui escolhido para esperar você. Não sabíamos ao certo se você tinha sobrevivido. Nós tomamos uma decisão. Está na hora de Sacropacto terminar. Kalak sentiu uma aguda pontada de pavor. Qual será o resultado disso? Ishara acredita que, se um de nós continuar ligado ao Sacropacto, talvez seja suficiente. Existe a chance de pormos fim ao ciclo de desolações. Kalak olhou nos olhos do rei imortal. Uma fumaça preta se elevava de um pequeno arbusto à esquerda. Gemidos dos moribundos ecoavam atrás deles. Nos olhos de Jazrin, Kalak viu angústia e pesar, talvez até covardia. Ali estava um homem pendurado sobre um abismo, agarrado a um fio. Pelo Todo-Poderoso, pensou Kalak. Você também está arrasado, não está? Todos eles estavam. Kalak se virou e foi até uma beirada que dava vista para a parte do campo de batalha. Havia muitos cadáveres, em meio aos quais caminhavam os vivos. Homens em mantos primitivos, portando lanças com pontas de bronze. Outros, perto deles, envergavam resplandecentes armaduras. Um grupo de 4 homens, vestido com peles curtidas ou peças de couro de má qualidade, foi se juntar a uma figura de ar portentoso, envergando uma linda armadura de prata, incrivelmente intrincada, um enorme contraste. Jazrin se postou ao seu lado. Eles nos veem como divindades, disse Kalak. Eles confiam em nós, Jazrin. Nós somos tudo o que eles têm. Eles têm os radiantes. Vai ser o bastante. Kalak balançou a cabeça. Ele não vai se deter por causa disso. O inimigo, ele vai encontrar um meio de contornar a situação. Você sabe disso. Talvez. O rei dos arautos não ofereceu mais nenhuma explicação. E Taun? Perguntou Kalak. A carne queimando, o fogo, a dor após dor e após dor. É melhor um homem sofrendo do que 10? Murmurou Jazrin. E ele soava tão frio, como uma sombra gerada por calor e luz caindo sobre alguém honrado e honesto, projetando uma escura imitação. Jazrin retornou ao círculo de espadas, surgindo da bruma e úmida condensação. Sua própria espada se materializou em suas mãos. Já foi decidido, Kalak. Vamos seguir nossos caminhos e não vamos nos procurar. Nossas espadas devem ser deixadas aqui. O Sacropacto termina agora. Levantando a espada, ele a cravou na pedra junto com a outra 7. Olhou então para a arma, hesitante, e, por fim, fez uma mesura e virou o rosto, como se envergonhado. Nós escolhemos esse fardo voluntariamente. Podemos escolher nos livrar dele se quisermos. O que vamos dizer às pessoas, Jazrin? Perguntou Kalak. O que vão dizer deste dia? É simples, respondeu Jazrin. Vamos dizer que eles finalmente venceram. É uma mentira bem fácil. Quem sabe? Talvez acabe se mostrando verdade. Kalak observou Jazrin se afastar em meia paisagem calcinada. Por fim, convocou a própria espada e a cravou na rocha ao lado das outras 8. Depois deu meia volta e caminhou em direção oposta a Jazrin. Mas não conseguiu deixar de olhar para trás, para o único espaço ainda vazio no círculo. O local em que a 10ª espada deveria estar fincada. O único deles que fora perdido. O único que eles haviam abandonado. Perdoe-nos, pensou Kalak, e então foi embora. Livro 1. O Caminho dos Reis, 4.500 anos depois. Prólogo. Matar. O amor dos homens é uma coisa fria, um riacho de montanha a 3 passos do gelo. Nós lhe pertencemos, ó Pai das tempestades. Nós lhe pertencemos. 1000 dias somente, e a tempestade eterna chegará. Coletada no primeiro dia da semana Palá do mês Sash, do ano 1171, 31 segundos antes da morte. O indivíduo era uma mulher olhos escuros, de meia idade e grávida. A criança não sobreviveu. Cisete, filho Valano, insincero, de Shinovar. Vestiu-se de branco no dia em que deveria matar um rei. A roupa branca era uma tradição parchendiana, estranha para ele, mas fazia o que seus mestres mandavam, e sem pedir explicações. Estava sentada em um grande salão de pedra aquecido por enormes fogueiras, que projetavam uma luz extravagante sobre os convivas, fazendo gotas de suor brotarem em suas peles enquanto eles dançavam, bebiam, gritavam, cantavam e batiam palmas. Alguns caíam ao chão com os rostos vermelhos de tanto farrear,
demonstrando que seus estômagos eram odres ordinários de vinho. Pareciam mortos, pelo menos, até que seus amigos os carregassem para fora do salão até seus leitos. Suzette não se movia ao som dos tambores, e nem bebia o vinho cor de safira, e nem se levantava para dançar. Permanecia sentada em um banco ao fundo, como um criado imóvel vestido de branco. Durante a celebração da assinatura do tratado, poucos repararam nele. Era apenas um criado, e os chinos eram fáceis de se ignorar. Quase todos ali no Oriente consideravam o povo de Suzette dócil e inofensivo. Geralmente tinham razão. Os percussionistas iniciaram um novo ritmo. As batidas ressoavam nos ouvidos de Suzette, como um quarteto de corações pulsantes, bombeando ondas de sangue invisível através do recinto. Os mestres de Suzette, vistos desdenhosamente como selvagens por alguns reinos mais civilizados, estavam sentados às suas próprias mesas. Eram homens de pele preta como azevite, com estrias vermelhas. Eram chamados de parchendianos, primos do povo mais dócil e servil conhecido como parchemo na maior parte do mundo. Uma singularidade. Eles não chamavam a si mesmos de parchendianos. Esse era o nome que os aletianos lhes deram. Significava algo como parchemos que raciocinam. Nenhum dos lados parecia ver isso como um insulto. Os parchendianos haviam trazido os músicos. Os aletianos, olhos claros a princípio, se mostraram hesitantes. Para eles, tambores eram instrumentos rudimentares da plebe olhos escuros. Mas o vinho era um grande assassino de tradições e decoro, e agora a elite aletiana já dançava com abandono. Suzette se levantou e começou a abrir caminho em meio ao salão. A festança durara bastante tempo, até o rei já se retirara horas antes. Mas muitos ainda celebravam. Suzette se viu forçada a contornar Dalinar Colin, o irmão do rei, que se aboletara, bêbado, em uma pequena mesa. Velho, mas de compleição robusta, o homem afastava todos que tentavam encorajá-lo a ir para a cama. Onde estaria Jasná, a filha do rei? Elocar, filho e herdeiro, estava sentada a uma mesa alta, presidindo a festa na ausência do pai. Conversava com os dois homens, um azidiano de pele escura, que tinha uma estranha mancha clara em uma das bochechas, e o outro, de aparência letiana, era mais magro e não parava de olhar por cima do ombro. Os companheiros do herdeiro não tinham importância. Mantendo distância deles, Suzette caminhou rente à parede do salão e se aproximou dos percussionistas. Esprenos de música percorriam o ar ao redor deles. Os pequenos espíritos rodopiavam e assumiam a forma de fitas translúcidas. Quando Suzette passou, os músicos notaram sua presença. Logo iriam se recolher, juntamente com os demais parchedianos. Não pareciam ofendidos, não pareciam enraivecidos, e, no entanto, iam romper um tratado que havia firmado apenas poucas horas antes. Não tinha sentido, mas Suzette não fazia perguntas. No fundo do salão, ele passou por uma fileira de luzes azuis que se projetavam da interseção da parede com o piso. Provinham de safiras infundidas com luz das tempestades. Sacrilégio! Como podiam os homens daquelas terras usar algo tão sagrado para simples iluminação? Pior ainda, dizia-se que os sábios aletianos estavam prestes a criar novas espadas fractais. Suzette torcia para que estivessem apenas se exibindo, pois se aquilo realmente acontecesse, mudaria o mundo. Provavelmente de tal forma que pessoas de todos os países, do distante Tailená às altitudes de Jacaved, acabariam falando em aletiano com seus filhos. Era um grande povo esses aletianos. Mesmo bêbados, emanavam uma nobreza natural. Altos e bem constituídos, os homens trajavam casacos de seda escura abotoados nas laterais do peito e meticulosamente ornamentados com ouro ou prata. Todos pareciam generais em um campo de batalha. As mulheres eram ainda mais esplêndidas. Usavam grandes vestidos de seda bem ajustados, cujas cores vivas contrastavam com as tonalidades escuras preferidas pelos homens. A manga esquerda de cada vestido era mais longa que a direita, recobrindo a mão. As aletianas tinham um estranho senso de decoro. Seus cabelos muito escuros eram presos no alto, em coques ou tranças intrincadas. Frequentemente elas os entrelaçavam com fitas ou ornamentos de ouro, além de pedras preciosas que radiavam luz. Lindas, profanas, mas lindas. Suzette deixou o salão de banquete. No corredor, passou pela porta do recinto onde se realizava a festa dos mendigos. Era uma tradição aletiana, um banquete para os homens e mulheres mais pobres da cidade, complementando o que era oferecido ao rei e seus convivas. Um homem de barba longa e grisalha estava estirado junto à porta, sorrindo totalmente.
Se devido ao vinho ou a uma mente fraca, Suzette não sabia dizer. Você me viu? Perguntou o homem, a voz pastosa. Depois riu, começou a falar baboseiras e estendeu a mão para um odre de vinho. Então, era a mesma bebida. Seguindo em frente, Suzette passou por fileira de estátuas representando os 10 arautos da antiga teologia Vorim, Jerezeré, Ixi, Quelec, Talenete. Ele os contou um a um e percebeu que só havia 9 ali. Claramente faltava um. Por que a estátua de Shalash fora removida? Diziam que o rei Gavilar era muito devotado a fé Vorim, excessivamente devotado, segundo os alguns. A certa altura, o corredor fez uma curva para a direita, acompanhando o perímetro do palácio, abobadado. Suzette estava no andar do rei, o segundo cercado por paredes, teto e piso de pedras. Um sacrilégio. Pedras não deviam ser pisadas, mas o que ele podia fazer? Era um insíncero. Fazia o que seus mestres mandavam. Naquele dia, isso incluía vestir-se de branco, calça branca larga atada na cintura com uma corda e uma camisa translúcida de mangas compridas, aberta na frente. Roupas brancas para um assassino era uma tradição entre os parchindianos. Embora Suzette não tivesse perguntado, seus mestres tinham lhe explicado o motivo. Branco para ser ousado, branco para não se confundir com a noite, e branco para alertar. Pois, se fosse assassinar um homem, ele tinha o direito de vê-lo se aproximando. Suzette dobrou novamente à direita, seguindo em direção aos aposentos do rei. Tochas queimavam nas paredes, produzindo uma luz que ele achou insatisfatória, como um caldo ralo após um longo jejum. Esprenos de chamas dançavam ao redor de cada uma como grandes insetos feitos de luz solidificada. As tochas eram inúteis para Suzette. Ele tateou sua bolsa para pegar as esferas lá dentro, mas hesitou quando viu luzes azuis à frente. Eram 2 lanternas de luz das tempestades presas à parede, com brilhantes safiras em seu centro. Suzette se adiantou e estendeu a mão para o vidro que recobria uma das gemas. Você aí! Gritou uma voz, em eletiano. 2 guardas estavam postados na interseção. Vigilância dupla, pois havia selvagens em Colinar naquela noite. Verdade que os selvagens agora eram supostos aliados, mas alianças podiam ser muito superficiais. Aquela não duraria mais 1 hora. Os 2 guardas se aproximaram, segurando lanças. Não sendo olhos claros, eram proibidos de usar espadas, mas suas armaduras peitorais azuis eram ornamentadas, assim como seus elmos. Podiam ser olhos escuros, mas eram cidadãos eminentes, com posições de destaque na guarda real. Parando a poucos passos, o guarda à frente fez um gesto com a lança. Vá embora! Aqui não é lugar para você. Ele tinha a pele bronzeada de aletiano e um fino bigode lhe contornava a boca, transformando-se em barba logo abaixo. Suzette não se moveu. E então? Disse o guarda. O que está esperando? Suzette inspirou profundamente, absorvendo luz das tempestades, que fluiu para seu corpo das safiras gêmeas nas paredes, sugada por sua profunda inalação. A luz das tempestades vibrou dentro dele e subitamente o corredor mergulhou nas sombras, como uma colina privada do sol por uma nuvem passageira. Suzette podia sentir o calor da luz, sua fúria como uma tempestade injetada em suas veias. Seu poder era revigorante, mas perigoso, impelia-o a agir, a avançar, a golpear. Prendendo a respiração, ele se aferrou à luz. Podia senti-la escapando. A luz das tempestades só podia ser retida por pouco tempo, no máximo alguns minutos, e então escapava. O corpo humano, um receptáculo poroso demais. Suzette ouvira dizer que os esvaziadores conseguiam contê-la perfeitamente. Mas será que eles existiam realmente? Seu castigo proclamava que não. Sua honra exigia que sim. Ardendo com a energia sagrada, Suzette encarou os guardas, que enxergavam a luz fluindo dele, espiralando de sua pele como fumaça luminosa. O guarda à frente apertou os olhos e franziu a testa. Suzette teve certeza de que o homem jamais vira algo assim. Até onde sabia, matara todos os pisapedras que haviam visto o que ele podia fazer. O que você é? A voz do guarda perdera a segurança. Espírito ou homem? O que eu sou? Murmurou Suzette, deixando escapar um pouco de luz por entre os lábios e fixando o olhar em um ponto atrás do segundo homem. Sou alguém que lamenta muito. Suzette piscou e se projetou para aquele ponto distante. A luz das tempestades se irradiou dele com um clarão, esfriando sua pele. Imediatamente, o solo deixou de atraí-lo para baixo e ele foi puxado até o ponto de projeção. Era como se, para ele,
aquela direção tivesse se tornado para baixo. Fora uma projeção básica, a primeira de seus 3 tipos de projeção, dava-lhe a capacidade de manipular qualquer força, espreno ou Deus que prendesse os homens ao chão. Com aquela projeção, ele conseguia ligar pessoas ou objetos a diferentes superfícies ou direções. Da perspectiva de Suzette, o corredor era agora um poço profundo no qual estava caindo, enquanto os 2 guardas estavam em uma das laterais. Ambos ficaram perplexos quando foram atingidos na cara pelos pés de Suzette e derrubados. Suzette mudou sua perspectiva e se projetou para o chão. A luz escapava dele. O chão do corredor se tornou embaixo novamente, e ele aterrissou entre os 2 guardas, as roupas crepitando e soltando flocos de gelo. Ele se ergueu e iniciou o processo de convocar sua espada fractal. Um dos guardas tateou em busca da própria lança. Suzette estendeu a mão, tocou o ombro do soldado e levantou os olhos, focalizando um ponto acima. Forçou a luz para fora de si e para dentro do corpo do guarda, projetando o pobre homem ao teto. O guarda gritou de surpresa quando acima, para ele, virou abaixo. Deixando um rastro de luz, ele atingiu o teto e soltou a lança. Como a arma não fora especificamente projetada, caiu ruidosamente no chão, ao lado de Suzette. Matar era o maior dos pecados. Entretanto, ali estava Suzette, insíncero, caminhando profanamente sobre pedras usadas para construir, e isso nunca terminava. Em sua condição de insíncero, havia uma única vida que ele estava proibido de tirar, a própria. Na 10ª batida de seu coração, a espada fractal surgiu em sua mão. Materializou-se como uma névoa solidificada, com gotas d'água sobre o metal da lâmina. Sua espada fractal era longa e fina, com 2 gumes, menor que a maioria das outras. Com um movimento largo que entalhou uma linha no chão de pedra, Suzette decepou o pescoço do segundo guarda. Como sempre, a espada fractal matava de modo estranho, embora cortasse facilmente pedra, aço e qualquer material inanimado. O metal parecia se esfumar quando tocava a pele viva. A lâmina atravessou o pescoço do guarda sem deixar marcas, mas tão logo o movimento se completou, os olhos do homem começaram a fumegar e arder, e por fim escureceram, murcharam, e ele caiu para a frente, morto. Uma espada fractal não cortava carne viva, amputava a alma em si. Acima, o primeiro guarda arquejou. Conseguira se levantar ainda que seus pés estivessem plantados no teto do corredor. "Fractário!" gritou ele. "Um fractário está atacando as dependências do rei! As armas!" E finalmente, pensou Suzette, os guardas não estavam familiarizados com o uso que Suzette fazia da luz das tempestades, mas reconheciam uma espada fractal. Suzette se abaixou e pegou a lança caída do guarda. Ao fazer isso, liberou o ar que estava prendendo, desde que absorvera a luz. Enquanto ele a retinha, a luz das tempestades o sustentava, mas como as 2 lanternas não continham uma grande quantidade, ele logo precisaria inspirar mais. Agora que parara de prender o fôlego, a luz se escoava mais rapidamente. Apoiando o cabo da lança no piso de pedra, Suzette levantou os olhos. O guarda acima havia parado de gritar e arregalar os olhos enquanto as barras de sua camisa começavam a pender, à medida que o chão abaixo readquira sua predominância. A luz que emanava de seu corpo minguou. Ele olhou para Suzette, olhou para a ponta da espada que apontava diretamente para o seu coração. Esprenos de medo violáceos brotaram da pedra ao seu redor. A luz acabou e o guarda caiu. Ele gritou quando a lança lhe atravessou o peito. Suzette largou a arma, deixando-a cair com um baque surdo puxada pelo corpo que se retorcia em sua ponta. Empunhando a espada fractal, Suzette entrou em um corredor lateral seguindo o mapa que havia memorizado. Virou uma esquina e se encolheu contra a parede no exato momento em que outros guardas acorriam ao local onde estavam os colegas mortos. Os recém-chegados começaram a gritar, repercutindo o sinal de alerta. As instruções de Suzette eram claras: matar o rei e ser visto cometendo o ato. Deixar que os aletianos soubessem que ele estava chegando e o que estava fazendo. Por quê? Porque os parchendianos haviam concordado com o tratado, para enviar um assassino na mesma noite de sua assinatura? Outras gemas brilhavam nas paredes daquele corredor. O rei Gavilar gostava de ostentação. Não tinha como saber que, deste modo, fornecia a Suzette fontes de energia para usar nas projeções. As habilidades de Suzette não eram vistas há milênios. Histórias daqueles tempos já quase não existiam, e as lendas eram tremendamente imprecisas. Suzette espreitou novamente o corredor. Um dos guardas na interseção o viu, apontou para ele e gritou.
Após se assegurar de que fora visto, Suzette se afastou correndo. Enquanto corria, inspirou profundamente, absorvendo a luz contida nas lanternas. Seu corpo se preencheu, sua velocidade aumentou e seus músculos transbordaram de energia. A luz dentro dele se tornou uma tempestade. Sua pulsação retumbava em seus ouvidos. Era algo terrível e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Ele atravessou 2 corredores, dobrou em um terceiro e abriu a porta de um depósito. Parou então por alguns momentos, o bastante para que um guarda contornasse a esquina e o visse. E entrou correndo. Preparando uma projeção plena, ergueu um braço e ordenou à luz que se concentrasse ali, fazendo a pele irradiar luminosidade. Em seguida, gesticulou na direção da moldura da porta, recobrindo-a com uma luminescência branca. No momento exato em que os guardas chegaram, ele fechou a porta. A luz das tempestades prendeu a porta na moldura com a força de 100 braços. Uma projeção plena unia coisas e as mantinha juntas até a luz se esgotar. Porém, demorava mais para ser criada e consumia luz com rapidez muito maior que uma projeção básica. Os guardas começaram a jogar em seu peso contra a porta, fazendo a maçaneta estremecer e a madeira rachar. Um homem pediu por um machado. Suzette atravessou o aposento em passadas rápidas, zigue-zagueando por entre os móveis armazenados lá. Eram de madeiras preciosas e decorados com tecidos vermelhos. Ao chegar à parede oposta, ele ergueu a espada fractal e, preparando-se para mais um sacrilégio, golpeou a pedra cinza escura no sentido horizontal. A pedra cedeu facilmente. Uma espada fractal podia cortar qualquer objeto inanimado. Seguiram-se 2 golpes verticais e outro horizontal mais abaixo, que destacaram um grande bloco da parede. Suzette pressionou a mão contra a pedra e a infundiu com luz das tempestades. Atrás dele, a porta do aposento começou a ruir. Suzette olhou por cima do ombro e se concentrou na porta que tremia, projetando o bloco naquela direção. Cristais de gelo se formaram em suas roupas. Projetar algo tão grande exigia uma enorme quantidade de luz. A tempestade dentro dele se amainou, como um temporal reduzido a um chuvisco. Ele deu um passo para o lado. O grande bloco de pedra estremeceu e começou a deslizar para dentro da sala. Normalmente, mover o bloco seria impossível. O próprio peso prenderia nas pedras abaixo. Agora, no entanto, o mesmo peso o havia liberado. Para o bloco, a porta do aposento estava embaixo. Com um profundo rangido, o cubo de pedra se desprendeu da parede e atravessou o ar, destroçando os móveis. Os soldados que haviam finalmente quebrado a porta entraram aos tropeções justamente no momento em que o enorme bloco se chocou contra eles. Suzette virou as costas para os terríveis sons de gritos, de madeira se estilhaçando e de ossos se partindo. Abaixando-se, passou pelo buraco e entrou no corredor ao lado. Caminhou devagar, absorvendo luz das lâmpadas pelas quais passava, bombeando-a para dentro de si e restocando tempestade em seu corpo. À medida que a luz das lâmpadas minguava, o corredor escurecia. Ao fundo, havia uma grossa porta de madeira. Quando ele se aproximou, pequenos esprenos de medo, sob a forma de viscosos globos purpúreos, começaram a se soltar das paredes e se dirigir para a porta. Estavam sendo atraídos pelo medo sentido do outro lado. Suzette abriu a porta e entrou no último corredor que levava aos aposentos do rei. Altos vasos de cerâmica vermelha ladeavam a passagem, intercalados por soldados nervosos. No centro, um tapete longo e estreito, vermelho como um rio de sangue. Sem esperar que Suzette se aproximasse, os lanceiros à frente deram uma breve corrida e ergueram suas curtas lanças de arremesso. Suzette bateu com a mão em um dos umbrais da porta e introduziu luz das tempestades na moldura, utilizando o terceiro e último tipo de projeção, a projeção reversa. Esta funcionava de modo diferente das outras duas. Não fez a moldura da porta emitir luz das tempestades. Na verdade, pareceu sugar a luz circundante, o que lhe conferiu uma estranha obscuridade. Os lanceiros arremessaram suas lanças. Suzette permaneceu imóvel, com a mão pousada no umbral. Uma projeção reversa requeria um contato constante, mas consumia relativamente pouca luz. Enquanto estivesse em efeito, tudo o que se aproximasse dele, sobretudo objetos mais leves, era atraído, e em vez disso, para a projeção. As lanças mudaram de rumo em pleno ar, desviando-se de Suzette e colidindo contra a moldura da porta. Assim que sentiu as batidas, Suzette saltou no ar e se projetou para a parede à direita, onde seus pés atingiram a pedra com um baque. Imediatamente, ele reorientou sua perspectiva. A seus olhos, ele não estava de pé na parede.
Os soldados que estavam com o tapete vermelho sangue se estendendo entre eles como uma longa tapeçaria. Suzette disparou pelo corredor, desferindo golpes com sua espada fractal, varando os pescoços de 2 homens que lhe haviam arremessado lanças. Eles desabaram no chão com os olhos queimados. Os outros guardas no corredor entraram em pânico. Alguns tentaram atacá-lo, outros gritaram pedindo ajuda, e outros fugiram dele. Os atacantes estavam em apuros, desorientados pela estranheza de tentar atacar alguém de pé na parede. Suzette cortou mais alguns, saltou no ar, rodopiou e se projetou de novo para o chão. Aterrissou em meio aos soldados, completamente cercado, mas empunhando uma espada fractal. Segundo a lenda, as espadas fractais haviam sido empunhadas pela primeira vez pelos cavaleiros radiantes, em épocas remotas. Foram presentes de Deus, concedidos para que pudessem combater monstruosidades de pedra e chamas com vários metros de altura, inimigos cujos olhos ardiam de ódio. Os esvaziadores. Quando seu adversário tinha pele dura como pedra, o aço era inútil. Algo sobrenatural se fazia necessário. Suzette se ergueu, suas largas roupas brancas esvoaçando, o maxilar tenso diante dos próprios pecados. Depois, atacou, sua arma cintilando à luz das tochas. Desferiu 3 golpes, um após o outro. Golpes largos e elegantes. Não teve como deixar de ouvir os gritos que se seguiram, nem de ver os homens tombarem à sua volta como brinquedos derrubados por uma criança descuidada. Se a espada tocasse a coluna de um homem, este morria com os olhos queimados. Se atravessasse o núcleo de um membro, matava esse membro. Um dos soldados cambaleou para longe de Suzette, um dos braços pendendo inutilmente do ombro. Jamais seria capaz de senti-lo ou usá-lo novamente. Suzette baixou a espada fractal, parada em meio aos corpos de olhos carbonizados. Ali em Alecar, os homens sempre falavam das lendas, da difícil vitória da humanidade sobre os esvaziadores. Mas quando as armas criadas para combater pesadelos se voltavam contra soldados comuns, as vidas dos homens se tornavam coisas sem valor. Suzette se virou e seguiu o caminho, seus chinelos pisando o macio tapete vermelho. A espada fractal, como sempre, lançava límpidos reflexos prateados. Quando se matava com uma espada fractal, não havia sangue, o que parecia um sinal. A espada fractal era somente uma ferramenta, não podia ser culpada pelos homicídios. A porta no final do corredor se escancarou. Suzette parou quando um grupo de soldados saiu correndo, escoltando um homem com vestes reais que mantinha a cabeça baixada, como que para evitar flechadas. Os soldados, vestidos de azul escuro, a cor da guarda do rei, não pararam para olhar os cadáveres. Estavam preparados para as habilidades de um fractário. Abrindo uma porta lateral, empurraram seu protegido para dentro, vários deles apontando as lanças para Suzette enquanto recuavam. Outra figura saiu dos aposentos do rei. Usava uma reluzente armadura azul, confeccionada com placas delicadamente entrelaçadas. Ao contrário de uma armadura comum, porém, aquela não possuía couro ou malhas visíveis nas junções, apenas placas menores, ajustadas com intrincada precisão. A armadura era esplêndida, placas azuis com incrustações douradas nas bordas e um elmo ornamentado com 3 fileiras de pequenas protuberâncias em forma de chifres. Uma armadura fractal, o complemento habitual para uma espada fractal, que o recém-chegado também possuía, uma arma enorme, com mais de 1,80 m de comprimento, ornamentada com um desenho em forma de chamas e feita de um metal argênteo, tão polido que parecia brilhar. Uma arma projetada para matar deuses sombrios, uma versão maior da que Suzette segurava. Suzette hesitou. Não reconhecia a armadura, não fora avisada de que seria incumbido desta tarefa, e nem dispusera de tempo adequado para memorizar os diversos tipos de armaduras e espadas que os aletianos possuíam, mas teria que se encarregar daquele fractário antes de perseguir o rei. Não podia deixar tal inimigo para trás. Além disso, talvez o fractário pudesse derrotá-lo, matá-lo, pondo fim à sua miserável existência. Suas projeções não funcionariam diretamente em alguém protegido por uma armadura fractal, que também melhoraria a força e a resistência do homem. A honra de Suzette não lhe permitiria trair sua missão e procurar a morte, mas caso acontecesse, seria bem-vinda. O fractário atacou. Suzette se projetou para a lateral do corredor e, dando um salto mortal, aterrissou na parede. Depois, recuou, com a espada preparada. O fractário adotou uma postura agressiva, usando uma das posições de batalha favoritas ali no Oriente. Movia-se com muito mais agilidade do que se poderia esperar de um homem metido em uma armadura tão volumosa. A armadura fractal
Era uma ferramenta extraordinária, tão antiga e mágica quanto as espadas que complementava. Cisete não possuía uma armadura, e nem gostaria. Suas projeções interferiam como as gemas que alimentavam a armadura fractal, e ele tinha que escolher entre uma coisa e outra. O fractário golpeou. Cisete pulou para o lado e se projetou para o teto quando a espada do adversário atingiu a parede. Sentindo a emoção da luta, Cisete avançou e golpeou para baixo, tentando acertar o elmo do fractário. O homem se esquivou caindo de joelhos, e a espada fractal de Cisete cortou apenas o ar. Cisete pulou para trás quando o fractário deu uma estocada para cima, rasgando o teto, e depois se virou para ele quando Cisete disparou ao longo do teto. Como era de se esperar, o fractário tentou acertá-lo de novo. Cisete pulou para o lado, rolou e se projetou para o chão novamente, aterrissando por trás do fractário e golpeando então um flanco desprotegido. Infelizmente, a armadura fractal oferecia uma grande vantagem. Podia bloquear uma espada fractal. A arma de Cisete desferiu um golpe violento, gerando uma teia de linhas brilhantes que se alastrou pela parte posterior da armadura, fazendo vazar luz. Uma armadura fractal não amassava nem entortava como os metais comuns. Para perfurá-la, Cisete teria que atingir o fractário no mesmo local pelo menos 2 vezes. Com um rodopio, ele se pôs fora do alcance do fractário, quando esse desferiu uma estocada furiosa, visando seus joelhos. A tempestade dentro de Cisete lhe proporcionava muitas vantagens, inclusive capacidade de se recuperar rapidamente de pequenos ferimentos, mas não restauraria membros aniquilados por uma espada fractal. Contornando o fractário, Cisete escolheu o momento e se lançou para a frente. O fractário golpeou de novo, mas Cisete se projetou momentaneamente ao teto, desviando-se, e depois de novo ao chão. Atacou ao aterrissar, mas o fractário se recuperou depressa e executou um perfeito contra-ataque que por poucos centímetros não o acertou. O homem era perigosamente hábil com aquela espada, e muitos fractários dependiam demais do poder de sua arma e armadura. Aquele homem era diferente. Cisete pulou para a parede e lançou rápidas estocadas contra o fractário, como uma enguia agressiva. O fractário se defendeu com movimentos largos. O comprimento de sua espada mantinha Cisete à distância. Isso está demorando muito, pensou Cisete. Se o rei escapasse para um esconderijo, Cisete teria falhado em sua missão, independentemente de quantas pessoas matasse. Ele se inclinou e desferiu mais um golpe. Porém, o fractário o obrigou a recuar. Cada segundo a mais de combate era um segundo que o rei teria para escapar. Chegara a hora de ser imprudente. Cisete se lançou no ar, projetando-se para a outra extremidade do corredor, caindo com os pés voltados para o adversário. O fractário não hesitou em golpear, mas Cisete se projetou para baixo, caindo imediatamente. A espada fractal cortou o ar acima dele. Aterrissando agachado, Cisete aproveitou o impulso para lançar uma estocada no flanco do fractário, bem onde a armadura fora atingida antes. O golpe foi poderoso. Aquela parte da armadura se estilhaçou, lançando no ar fragmentos de metal derretido. O fractário grunhiu e caiu sobre um dos joelhos e levou a mão à lateral do corpo. Cisete lhe deu um chute, com força multiplicada pela luz da tempestade. O pesado fractário se chocou contra a porta dos aposentos do rei, que se despedaçou, e caiu para dentro. Cisete deixou onde estava e enveredou pela passagem à direita, pela qual o rei fora conduzido. O corredor ali tinha o mesmo tapete vermelho, e suas lâmpadas de luz permitiram que Cisete recarregasse a tempestade dentro de si. A energia voltou a arder dentro dele, que apressou o passo. Caso se adiantasse o bastante, poderia se encarregar do rei e retornar para combater o fractário. Não seria fácil. Uma projeção plena em uma porta não deteria um fractário, e aquela armadura tornaria o homem sobrenaturalmente rápido. Cisete deu uma olhada por cima do ombro. O fractário não o estava seguindo. Permanecia sentado, parecendo aturdido. Cisete mal conseguia vê-lo, sentado à porta, em meio a fragmentos de madeira. Talvez Cisete tivesse ferido mais do que pensava. Ou talvez... Cisete se imobilizou. Pensou na cabeça baixada do homem que havia fugido, em seu rosto obscurecido. O fractário ainda não o estava seguindo. Ele era muito habilidoso. Diziam que poucos espadachins podiam rivalizar com Gavilar Colin. Será que... Cisete deu meia volta e correu, acreditando em seu instinto. Assim que o fractário o viu, ficou de pé rapidamente, e Cisete acelerou. Qual seria o lugar mais seguro para o rei? Nas mãos de alguns guardas fugindo?
Ou protegido por uma armadura fractal deixada para trás, descartado como um simples guarda-costas? Astuto, pensou Suzette, enquanto antes o moroso fractário assumia de novo uma postura de combate. Suzette o atacou com vigor renovado, desferindo uma série de golpes com sua espada. O fractário, o rei, reagiu agressivamente com golpes largos. Ao se esquivar de um destes, Suzette sentiu o vento produzido pela arma, que não o acertou por pouco, e então, calculando com cuidado o movimento seguinte, abaixou-se e investiu para a frente, passando por baixo do contragolpe do rei. Esperando outro golpe no flanco, o rei cobriu com o braço o buraco na armadura e girou. Isso proporcionou a Suzette espaço suficiente para passar por ele e entrar nos aposentos reais. O rei se preparando para segui-lo, mas Suzette, que corria pela sala prodigamente mobiliada, tocava os móveis, infundia-os com luz das tempestades e o projetava para um ponto atrás do rei. A mobília despencava, como se a sala tivesse sido virada de lado. Sofás, cadeiras e mesas caíram na direção do atônito rei. Gavilar cometeu o erro de golpear os móveis com sua espada fractal. A arma atravessou facilmente uma grande divã, mas os pedaços ainda o atingiram, fazendo-o cambalear. Um tamborete o atingiu em seguida e o arremessou ao chão. Gavilar girou para fora do caminho dos móveis e avançou, com a armadura vertendo jorros de luz pelas partes rachadas. Reunindo todas as suas forças, Suzette deu um pulo, projetando-se para trás e para a direita, enquanto o rei se aproximava. Desviando-se de um golpe, lançou-se para a frente com duas projeções básicas em sequência. Luz das tempestades emanou de seu corpo, congelando suas roupas, enquanto era atraído na direção do rei 2 vezes mais rápido que em uma queda normal. A postura do rei demonstrou sua surpresa quando Suzette parou em pleno ar e então se lançou contra ele, golpeando. Ele acertou o elmo do rei e depois, imediatamente, projetou-se para cima, caindo com força no teto de pedra. De tanto se projetar em muitas direções e muito rapidamente, seu corpo perdera o sentido de orientação, tornando difícil uma aterrissagem graciosa. Cambaleante, ele se pôs de pé. Abaixo, o rei recuou, tentando se posicionar para atacar. Seu elmo estava quebrado, vazando luz. Adotando uma postura defensiva e protegendo a lateral perfurada, ele deu uma estocada na direção do teto, usando apenas uma das mãos. Imediatamente, Suzette se projetou para baixo, julgando que o ataque do rei o impediria de recolher a espada a tempo. Suzette subestimou o oponente. O rei aceitou o golpe de Suzette, confiando em seu elmo para absorvê-lo. Quando Suzette atingiu o elmo pela segunda vez e o despedaçou, Gavilar lhe desferiu um soco no rosto com a mão livre, recoberta pela manopla. Uma luz ofuscante relampejou nos olhos de Suzette, em contraponto com a súbita agonia que explodiu em seu rosto. Sua visão começou a falhar e tudo se anuviou. Dor, tanta dor! Suzette gritou, perdendo luz das tempestades velozmente e se chocando contra alguma coisa dura. As portas da sacada, mais dores percorreram seus ombros, como se 100 adagas lhe tivessem sido cravadas. Ele caiu no chão, rolou e parou, os músculos tremendo. O golpe teria matado um homem comum. Não há tempo para a dor, não há tempo para a dor, não há tempo para a dor. Ele piscou e balançou a cabeça. O mundo estava escuro e desfocado. Teria perdido a visão? Não, estava escuro lá fora. Ele estava na sacada de madeira. A força do soco o arremessara através das portas. Ruídos surdos, passos pesados. O fractário. Cambaleando e com a visão turva, Suzette se pôs de pé. Sangue escorria de seu rosto, e a luz das tempestades fluía de sua pele, cegando seu olho esquerdo. A luz ia curá-lo, se possível. Ele sentiu o queixo deslocado. Estaria quebrado? Ele largou a espada fractal. Uma sombra oscilante se moveu à sua frente, e a armadura do fractário perdera tanta luz que o rei tinha problemas para caminhar, mas estava se aproximando. Suzette gritou e se ajoelhou, infundindo luz na sacada de madeira e se projetando para baixo. O ar se congelou à sua volta. A tempestade bramiu, correndo por seus braços e entrando na madeira. Ele a projetou para baixo novamente e depois repetiu o processo. Quando Gavilar pisou na sacada, Suzette a projetou pela 4ª vez. A sacada estremeceu sob o peso adicional e a madeira estalou e envergou. O fractário hesitou. Suzette repetiu a projeção pela 5ª vez. Os suportes da sacada quebraram e a estrutura inteira se desprendeu do prédio. Suzette deu um grito, apesar da mandíbula quebrada, e usou seu último quinhão na luz das tempestades para se projetar à lateral do prédio.
Passando pelo atônito fractário, ele alcançou a parede e rolou. A sacada desabou com o rei olhando para cima, desorientado, enquanto perdia o equilíbrio. A queda foi rápida. Ao luar, embora cego de um olho e com a visão enivoada, Sisete observou solenemente a estrutura colidir com o chão abaixo. A parede do palácio tremeu e o estrondo de madeira quebrada ecoou nos prédios vizinhos. Ainda na lateral do prédio, Sisete gemeu e se levantou. Sentia-se fraco, usara a luz das tempestades depressa demais, extenuando seu corpo. Mal conseguindo permanecer de pé, ele desceu cambaleante pela parede, aproximando-se dos escombros. O rei respirava com dificuldade. A armadura fractal protegeria um homem de uma queda como aquela, mas um grande pedaço de madeira ensanguentada despontava de um dos flancos de Gavilar. Havia-lhe trespassado o corpo no lugar em que Sisete quebrara a armadura antes. Sisete se ajoelhou e examinou o rosto do homem, crispado de dor. Traços fortes, queixo quadrado, barba negra entremeada de fios brancos. Notáveis olhos verdes claros. Gavilar Kholin. Eu esperava sua vinda, disse o rei, entre arquejos. Sisete tateou por baixo da armadura do homem, em busca das correias, soltou-as e removeu a armadura, expondo as gemas que havia no interior. 2 estavam quebradas e apagadas, 3 ainda brilhavam. Entorpecido, Sisete respirou fundo, absorvendo a luz. A tempestade se desencadeou novamente. Mais luz emanou da lateral de seu rosto, regenerando a pele e os ossos danificados. A dor ainda era grande. A cura pela luz das tempestades estava longe de ser instantânea. Horas se passariam antes que ele se recuperasse, e o rei tossiu. Pode dizer a Taidacar que ele chegou tarde demais. Eu não sei quem é esse, disse Sisete, enquanto se levantava. Seu queixo quebrado o impedia de pronunciar corretamente as palavras. Ele estendeu a mão para o lado e reconvocou sua espada fractal. O rei franziu a testa. Então quem? Restares? Sadeias? Nunca pensei. Meus mestres são os Parchendianos, disse Sisete. Após 10 batidas do coração, a espada surgiu em sua mão, úmida e de condensação. Os Parchendianos? Isso não faz sentido. Gavilar tossiu e, com a mão trêmula, remexeu em um bolso na altura do peito. Dali, retirou uma pequena esfera cristalina, presa em uma corrente. Pegue isso. Eles não podem ficar com isso. Ele parecia atordoado. Diga, meu irmão, ele precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. E Gavilar ficou imóvel. Sisete hesitou, mas se ajoelhou e pegou a esfera. Era estranha, diferente de tudo que já vira. Embora fosse totalmente escura, de alguma forma parecia brilhar, como uma luz negra. Os Parchendianos, dissera Gavilar. Isso não faz sentido. Nada mais faz sentido, murmurou Sisete, guardando a estranha esfera. Tudo está se desfazendo. Sinto muito, rei dos Aletianos, mas duvido que você se importe. Não mais. Ele se pôs de pé. Você não vai ter que assistir ao fim do mundo junto com o resto de nós. E ao lado do corpo do rei, sua espada fractal se materializou da bruma, caindo com estrépito sobre as pedras, agora que seu mestre estava morto. Valia uma fortuna. Reinos haviam caído em batalhas para obter uma única espada fractal. Sisete ouviu gritos de alarme no interior do palácio. Tinha que ir, mas... Diga, meu irmão... Para o povo de Sisete, o pedido de um moribundo era sagrado, e ele segurou a mão do rei, mergulhou-a no sangue e a usou para escrever na madeira. Irmão, você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Em seguida, evadiu-se na noite. Não levou a espada fractal do rei. Não teria uso para ela. A espada que portava já era maldição suficiente.